Estenda suas mãos para a gente orar pela Casey. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Jesus, pela vida, ó Pai, da Casey. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, com que o Senhor use ela, Jesus, com que não venha ser ela, ó Pai, mas venha ser o Senhor, com que o Senhor, Jesus, o Senhor falou, Pai, o que nós precisamos ouvir. Então, que o Senhor fale, Jesus, através dela, que ela venha ser seu instrumento, Jesus. Acalme ela, ó Pai, para que ela venha fazer, Jesus, o que o Senhor chamou para ela fazer. Com que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, para que possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Eu gostaria que todos já abrissem a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Em Marcos, capítulo 8, no versículo 34. Amém? A palavra diz assim: Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Podem se assentar, irmãos. Essa palavra veio a mim, eu estou um pouco nervosa, mas o que acontece hoje é um cumprimento da vontade de Deus na minha vida, porque eu vi esse momento num sonho, e Deus me mostrou esse momento num sonho, de que eu estaria aqui pregando a palavra dEle, e nesse mesmo sonho, Ele me dava a confirmação de que, como não só os discípulos, deixa aqui no telão, não só os discípulos, mas toda a multidão precisava ouvir o que Jesus tinha a dizer. De que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, será que muitos de nós estamos sendo como essa multidão, que está só seguindo Jesus, mas não seguindo verdadeiramente? Então essa palavra veio ao meu coração para mostrar, entender um pouco o que é ser um verdadeiro discípulo. O que é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, quando nós compreendemos para que Cristo veio, tudo transforma. Nós renunciamos às nossas vontades para poder fazer a vontade do Senhor. Então, quando Ele quis dizer, isso, os discípulos, se alguém quiser acompanhar, se alguém quiser me acompanhar, ou se alguém quiser salvar a sua vida, Ele não está nos obrigando a segui-lo, Ele não está impondo que a gente siga Ele à força. Ele está dando ali uma liberdade de escolha, porque há um livre-arbítrio aqui. Mas depois disso Ele dá uma condição: se você quiser, se você escolher, decidir me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Então, esteja certo de que Jesus, Ele exige lealdade para com Ele, mais do que lealdade para com todos os homens. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus morreu por nós, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus, então nós estamos reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, estamos dizendo, agora nós temos um Senhor na nossa vida. Nós temos um exemplo, é como se fosse dando exemplo de um chefe do serviço. A gente está à disposição do nosso chefe, das 8 às 6 da tarde. Mas o Senhor da nossa vida, a gente tem que se dedicar 24 horas por Ele.
24 horas é você acordar de manhã, abrir os olhos e falar: Senhor, eu te dou graças, porque eu acabei de acordar, eu abri os meus olhos, eu tive uma noite de descanso que o Senhor me deu. É eu ir almoçar e lembrar de dar graças ao Senhor. É quando eu tomar as minhas decisões, antes mesmo de tomar as minhas decisões, falar: Senhor, será que isso está de acordo com a sua vontade? Será que é isso que o Senhor quer para mim? Vida de oração, devocional com Deus. Todos nós temos que ter vida com Deus, devocional com Deus. E quantas vezes nós já vemos aqui mesmo na Bíblia várias pessoas que deixaram tudo, que renunciaram tudo por fé e por amor a Cristo. Foi pegar desde o começo lá, Abraão, que deixou a sua parentela, deixou a sua casa e foi para uma terra que nem sabia para onde ia, por fé. Ele renunciou o teu filho Isaac, por amor, por fé. Nós vimos também Daniel renunciar a porção do manjar do rei. Os próprios discípulos renunciaram tudo pelo Evangelho e para seguir Jesus. Se você for pegar os chamados discípulos, imediatamente eles seguiram. Siga-me, Jesus falou, e eles seguiram. Deixe o barco, Pedro. Vem me seguir, segue-me, e seguiu. Nós vimos, em questão dos discípulos, eles mesmos falaram, né, quando Jesus estava falando acerca do perigo das riquezas. Depois do episódio do jovem rico, ele fala, né, Senhor, eis que nós deixamos tudo para seguir-te. Deixamos tudo para seguir-te. E ainda questiona, né, o que nós vamos ganhar com isso? E aí vem Jesus e diz: nessa vida, nessa terra, vocês receberão 100 vezes mais do que deixaram, mas na outra terás a vida eterna. Então, vamos pegar o exemplo de Paulo. Perseguido, preso, apedrejado e morto por causa de Cristo. Degolado por causa de Cristo. Ele diz a respeito disso: os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir. Enquanto a perder tudo, enquanto a renunciar tudo, o que era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então nós vemos Paulo dizendo, né, que quanto ao sofrimento, eu carrego em mim as marcas de Jesus. No meu corpo, eu trago em mim as marcas de Jesus, participando do sofrimento de Cristo. Desculpe, irmãos. Amém. E aí, depois, quanto ao modelo de discipulado dele como apóstolo, sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. E aí, hoje você é capaz de dizer para alguém, para algum novo convertido: sejam meus imitadores? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu caminhar com Deus? Você pode dizer isso para alguém que acabou de se converter, de entregar a vida para Jesus? Sejam meus imitadores? Então, eu gostaria que vocês compreendessem que mais do que todos eles, há alguém que deixou muito, tudo, e sofreu muito por você. E esse alguém é Jesus Cristo. E esse é o maior exemplo de amor, de entrega, de renúncia que nós podemos ver. Porque você se lembra de quem você era antes de Jesus? Porque Paulo vai dizer que a gente estávamos mortos em nossas transgressões. A gente vivia fazendo os desejos da carne. A gente vivia sobre a vontade daquele que está no mundo, do diabo mesmo, fazendo os desejos da carne. Mas veio aquele que foi o servo sofredor. Talvez hoje você não compreenda, a gente nunca vai compreender a dor que Jesus sentiu por nós. A gente nunca vai saber isso. A dor dos açoites, a dor de um prego na mão, a dor de um prego no pé.
Mas será que a gente precisava ver isso, sentir isso, para poder se entregar totalmente para Deus, para Jesus, entregar sua vida para Jesus? E eu gostaria de ler Isaías 53. Amém, Jesus. Amém? Vamos começar do último verso do capítulo 52. Verso 13, do capítulo 52, verso 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que os desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Até aqui, amém? Nós éramos merecedores da ira de Deus. Merecemos o castigo, mas Deus, com seu grande amor, João fala, né? Vejam como é grande o amor do Pai, que nos concedeu ser chamados, o direito de ser chamados filhos de Deus. Se entregou inteiramente por nós, porque nós ainda tem coisas da nossa vida que a gente ainda não entrega para Ele. Você pode ter achado, eu já fiz muito por Ele, eu já fiz muito. Mas Deus não está pedindo muito, Deus está pedindo tudo de você. Ele pede tudo de você. Amém? Então, quando Jesus ele diz que há uma escolha, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser salvar a sua vida, então a gente vê que tem uma escolha. Então a gente tem que pensar bem, né? E ele vai falar isso em Lucas 14, 25. Vamos lá? Lucas 14, 25. Amém? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a gente não pode entregar para Jesus de uma forma emocional. Porque muitas pessoas têm entregado sua vida para Jesus por emoção. Eu mesmo, uma época atrás, eu fui num encontro com Deus. E eu fiquei nesse encontro com Deus 3 dias. E eu posso dizer que naquela época eu fiz muito isso por emoção. E aí eu saí depois dos caminhos do Senhor, mas agora, para a glória de Deus, eu reencontrei esse caminho. Mas eu sei que isso foi parte do meu processo de conversão. Então, quando a gente vê aqui que se a gente pegar erguer um edifício grandioso, ele custa caro. E você ir para a guerra é perigoso. Então, aqui se ilustra, né, o quanto os discípulos precisam estar dispostos a sofrer para seguir Jesus. Amém? Então, nós devemos priorizar Deus na nossa vida. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É renunciar tudo o que a gente era, tudo o que a gente viveu. Deus não está falando assim, ele diz, né, se você ama mais seu pai e sua mãe, ele diz assim, eu quero o que está acima deles, você tem que me amar, porque o mandamento de Deus é, me ame acima de todas as coisas. Me ame acima de todas as coisas. Eu quero ser prioridade na sua vida. Eu quero que você... eu imagino a tristeza dele quando vê um filho dele passando o dia inteiro sem orar. Sem falar, pai, obrigada pelo meu dia. Mas acontece que, mesmo assim, Jesus continua lá, esperando você dizer isso. E quando a gente fala em vontade, a gente vê que Jesus, ele também foi um exemplo de vontade de Deus, né? Porque ele diz, né? Eu sou o pão do céu, né? Eu estou fazendo a vontade do Pai. Não fica fazendo a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que estás no céu. Também é um exemplo de submissão a Deus. Ele diz, né? Meu pai está trabalhando até hoje. Meu pai continua trabalhando até hoje. E eu vou continuar trabalhando para ele. Eu vou continuar trabalhando para ele. E depois ele disse isso, e os judeus queriam matar ele mais ainda, porque ele disse isso, porque ele disse que ele era filho do pai, que Deus era pai dele. Mas ele diz, né, o filho do homem por si só não pode fazer nada. Ele faz o que vê o pai fazer. E o que o pai faz, o que o pai faz, o filho deve fazer igualmente. Então nós temos que se espelhar em Jesus. Temos que usar ele como exemplo. Isso é um verdadeiro exemplo de submissão. E voltando capítulos antes, em Lucas 9... Só voltar umas folhas para trás. Lucas 9, a partir do versículo 57. Diz assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem outros mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Amém?
Então, veja que ele vai dizer aqui no primeiro caso, né? É difícil, tentando fazer entender que é difícil seguir os caminhos dele. Porque ele está dizendo que não tem onde repousar, não tem onde dormir. Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus estava caminhando para a morte aqui, caminhando para a cruz. Quando ele vai falar lá, nega-se a si mesmo, uma renúncia pessoal, tome sua cruz como sacrifício próprio e siga-me em fidelidade a Ele, como fidelidade a Ele. E aí ele diz, né, que não é fácil, então nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, porque a nossa vida com Cristo não é uma vida só de bênçãos, é uma vida que nós também temos que sofrer pelo Evangelho. Nós somos chamados para ser luz, nós somos sal dessa terra. E o que você tem feito lá fora? Você tem ali, eles pensavam, né, será que é errado fazer isso? Será que é errado fazer aquilo? Mas aí hoje não, hoje já faz, porque já acha que está liberado, que a liberdade que estão pregando sobre Jesus é totalmente errada. Mas para a graça de Deus, para a glória de Deus, nós temos um ministério, uma igreja, onde se prega a verdade, porque Deus fala nessa igreja. Então nós temos que se alimentar do Espírito, para que quando chegar lá fora, a gente saiba discernir o que é certo e o que é errado. Porque quando a gente vai fazer uma coisa que é da vontade de Deus, a gente sabe que Deus fala com a gente. A gente sabe que Deus fala com a gente. Então, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, é algo que Deus testifica em nosso coração. E a gente vai lá e faz. Mas se a gente tem dúvidas quanto a isso, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Vontade da carne, vontade do Espírito. O que você tem alimentado? O que você tem feito para alimentar o Espírito? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem trabalhado para a obra de Deus? Ou você tem deixado para trás tudo isso e alimentado a carne? Porque aí muitos vão dizer, eu quero fazer tatuagem, vontade da carne, mas não quer fazer a obra de Deus. Não tem desejo por isso. Eu quero ir para a festa, eu quero sair com meus amigos que são mais influências, mas não tem desejo sequer de estar em comunhão com os irmãos em Cristo. Você tem alimentado o seu espírito, você tem meditado nas Escrituras, porque Deus, Ele nos ensina, porque a palavra é a nossa vida. É pela palavra que a gente vive. Porque se não fosse a palavra de Deus, como é que seria? Como é que seria? Só de ouvir falar? Quantos iriam perseverar nisso, só de ouvir falar? Então, a gente tem que deixar isso, porque muitas pessoas só querem estar no banco, receber, mas não quer estar lá fora e compartilhar e praticar. E a vontade de Deus, para quem segue Ele, é muito mais do que isso. A vontade de Deus é muito mais do que isso. Siga-me, mas para onde? Eu vou seguir para onde? Vai pregar o Evangelho. Faz um culto no lar. Põe a mão nos enfermos. Cura. Ensina as palavras para outra pessoa. Ame uns aos outros. Palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. E aí, para o segundo, mas o homem, no versículo 59, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. A gente pode considerar aqui esses mortos como os mortos espirituais. E o que a gente tem priorizado na nossa vida? É o reino de Deus? Não há desculpas para Deus. Não há desculpas.
E quando me vem desculpa na cabeça, me vem Moisés. Êxodo 4, por favor. Deixa eu só achar o versículo. Êxodo 4. A partir do versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse... Só um minuto. Vamos ler a partir do verso 8, e aí entre eles vai estar o versículo que eu quero achar, amém? Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor... Esse é o versículo, amém? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. E aí o Senhor disse: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo e o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor Yahvé? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Amém? Da mesma forma, Moisés vai dizer, quando Jesus fala com ele na sarça: quem sou eu? Deus não vai falar muito a respeito de Moisés, mas ele vai dizer: eu serei contigo. Então não há desculpas. Porque quando é para cumprir os propósitos de Deus, a gente tem que fazer. Eu não estou aqui para falar bonito, eu não estou aqui, eu estou nervosa ainda, eu estou nervosa, mas quando eu penso assim, que Deus está me vendo, está se agradando de mim, de sua filha, porque fazendo a sua vontade, tudo isso passa, tudo isso se transforma. E eu vou dizer uma coisa: eu te amo, meu Deus. Eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha força, com todas as minhas forças, de toda a minha alma. E eu não me envergonho disso, porque lá em Marcos, o Senhor vai dizer: se alguém se envergonhar de mim, nessa geração adúltera e pecadora. E você tem se envergonhado de fazer alguma coisa para o Senhor, de ter falado de Jesus para alguém, ou alguém nem saber que você é da igreja, porque uma vez eu escutei uma história, foi num canal do YouTube de um rapaz, que ele era da igreja, mas aí ele aceitou trabalhar num lugar que não tinha muitas pessoas cristãs, e essas pessoas levaram quase 4 anos para saber que ele era da igreja. Ou seja, participou de muitas coisas, né? Porque Deus, ele fala, né? Não se assente à roda dos zombadores, na roda dos escarnecedores. Porque se a pessoa tivesse falado, né? Olha, não pode fazer isso, eu não concordo com aquilo, mas 4 anos para saber que a pessoa é da igreja? Qual conduta que nós devemos tomar? Qual conduta? Voltando lá para Lucas 9, onde eu estava, falta só explicar mais o último caso. Lucas 9 está no 61. Amém? Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado,
e olha para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Então, mais uma vez, semelhantemente a primeiro, alguém diz, né, quer se despedir da família. Mas Jesus, ele reforça aqui que quem quer segui-lo não pode olhar para trás e nem recuar. E aí vem uma palavra de Hebreus, né, dizendo que aqueles que retrocedem, Deus não acha prazer nele. Deus não acha prazer nele. Pois nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Amém? Amém. Então, hoje, Deus te dá uma oportunidade para que você renuncie tudo aquilo que você ainda não tem renunciado a Ele, em alguma área da sua vida. E te dá uma oportunidade para você se arrepender se você fez alguma coisa, se você fez algo que não agrada a Ele. O Salmo 119, no último verso, vai dizer, né? Vê se há em mim algo que não te agrada e arranca, Senhor. De mim, arranca, Senhor. Nós precisamos aceitar a nossa cruz. E a nossa cruz, nós devemos participar do sofrimento de Cristo. Nós também devemos evangelizar, fazer o que fomos chamados para fazer. Não tenha medo, não tenham medo. Pois nosso Deus está aqui, nosso Deus está com você, está com você. Não tenha medo de entregar sua vida para Jesus e depois ir para o mundo lá fora. Entregar para o mundo e entregar para Jesus e se desviar. Não tenha medo de se entregar ao ministério e depois pensar, não vou me entregar ao ministério porque depois eu vou desistir de tudo. Não tenha medo, porque o mesmo Deus que te chama para renunciar a tudo é o mesmo Deus que diz, eu te sustento, eu vou prover. Confia em mim. O Salmo 37 diz, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e ele agirá. Amém? Eu gostaria que todos pudessem se levantar para a gente fazer uma oração pela palavra. A palavra de Deus diz que Jesus, quando estava no Getsemane, ele se prostrou em terra e ele orou, falou com Deus. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqueles que podem, fiquem de joelhos para o Senhor Jesus, para o nosso Deus. Aqueles que podem, fiquem de joelhos. Abra a tua boca.